Então, pessoal, vamos continuar aqui essa parte de filosofia do capitalismo. Então, nas aulas anteriores, a gente falou um pouquinho sobre o capitalismo, né? Sobre o nascimento dele enquanto sistema econômico, quais são as bases, né? Qual é a lógica de funcionamento do sistema. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre como ele está funcionando hoje e quais suas mudanças, né? A sua morfologia. Primeira coisa que a gente tem que saber, pessoal, que do ponto de vista econômico, o sistema capitalista ele é bastante complexo, né? E acima de tudo ele é mutante. Ou seja, ele muda ao longo do tempo, né? Pelo fato de ele ser bastante dinâmico, ele muda também o seu jeito, digamos assim, de trabalhar. Tá bom? Isso porque o sistema capitalista ele também está muito ligado, está intimamente ligado à questão tecnológica. Então, quando a tecnologia vai mudando, muda também algumas características de rendimento, digamos assim, do lucro, de fazer dinheiro, né? O próprio capital muda. Então, um exemplo, se há 200 anos atrás a terra era um sinônimo muito forte de capital, hoje em dia a gente pode ter um capital relativamente alto, morando num apartamento pequeno. No entanto, a gente pode ter, sei lá, 2 milhões investidos na Bolsa de Valores. Então, reparem, o exemplo anterior é um exemplo de imóvel, né? Bem imóvel, o outro é do bem imóvel, né? De ser dono de ações da Bolsa de Valores, por exemplo. Bom, do ponto de vista cronológico, como é que a gente chegou nesse capitalismo de hoje? O que é esse capitalismo de hoje? Bom, primeira fase da formação do sistema capitalista, ela está diretamente ligada à expansão ultramarina, ou seja, a expansão econômica de Portugal e Espanha, né, que foram os primeiros a participar dessa expansão econômica, né? Depois veio Inglaterra, França, Holanda, enfim, outros países. Essa expansão econômica, as grandes navegações, elas servem de base para o início de uma economia mundial. Então, como diz o sociólogo estadunidense, o Emmanuel Wallerstein, uma economia mundo, um sistema mundo. E é a partir desse momento que a economia mundial ela começa a se desenhar num esquema planetário, não é? E direcionado desse momento da história para a Europa. Então, você vivendo na Europa, você poderia comprar tanto especiaria da Índia, seda chinesa e tomar o seu café com açúcar brasileiro. Então, nesse momento, a gente está vendo desenhar. E o que faz diferença aqui para essa globalização, se comparada de hoje? A globalização de hoje tem como ponto de apoio as tecnologias, né? Tanto de transporte quanto de informação. Não tinha nessa época, né? Então, isso torna as coisas um pouco mais lentas, mas tinha. Então, é nesse período que vai ocorrer a chamada acumulação primitiva de capital, durante a fase do capitalismo mercantil ou comercial, que é o capitalismo de comércio de compra e venda de especiarias. Basicamente falando isso. Então, só para vocês terem uma ideia, o lucro da primeira viagem de Portugal à Índia foi algo em torno de 6.000%. Então, com o passar do tempo, as outras nações europeias também vão se dedicar ao comércio colonial. E é muito importante a gente pensar isso, pessoal, que eles se dedicando ao comércio colonial, eles acabam construindo uma divisão internacional do trabalho.
em que alguns países fornecem produtos primários, outros fornecem produtos manufaturados com mais valor agregado, mais sofisticados. Europa, o resto do mundo, produtos primários, tá bom? Então a gente vê que durante a expansão ultramarina, para a gente seguir o raciocínio, durante a expansão ultramarina houve o comércio das especiarias, ok? A gente está passando também por um aumento da demanda por especiarias, ou seja, a procura por especiarias, e a arquitetura de uma economia mundial. Bom, a gente vê, de um lado, a acumulação primitiva de capital e o aumento de produção. Qual é o resultado disso? O resultado disso, depois de quase 300 anos de exploração colonial, a gente vê o desenvolvimento da indústria. Como, onde, por quê? A Inglaterra, pessoal, no século XVIII, ela é a principal potência política e econômica do mundo. Tá bom? Ninguém chega perto da Inglaterra. Então, as redes comerciais dominadas pela Inglaterra são vastas e sofisticadas. Perdão. São vastas e sofisticadas. E a demanda é muito alta. Então, a gente vai ver que uma das consequências disso é a necessidade de produzir bastante para fornecer bastante produtos. O que a Inglaterra fornece? A Inglaterra, do ponto de vista geográfico, é uma ilha, né? Está dentro de uma ilha, junto com Escócia e País de Gales, e é um país econômico, em termos de matéria-prima, não tão rico. Não tem muita coisa para produzir aqui. Mas a Inglaterra vai levar uma vantagem se comparada aos outros países coloniais pelo seguinte motivo. Nesse momento, a gente está falando do século XVIII, Inglaterra, Portugal e Espanha têm, de fato, a maior extensão territorial em termos de impérios, né? Império colonial. Mas a Inglaterra leva vantagem por quê? E a gente olhando para a história, do ponto de vista econômico, a gente consegue entender de forma muito simples. O Adam Smith ele já deu uma pista para a gente. A riqueza das nações não está na sua extensão territorial, mas sim na força do seu comércio. Então, por isso que a Inglaterra, nesse momento, com uma extensão territorial baixa, né? Um império não relativamente baixo, consegue levar vantagens se comparados à Inglaterra e a Portugal e Espanha. Por quê? Porque ela faz comércio. O comércio ele agrega mais valor à mercadoria. Ele torna essa mercadoria mais sofisticada. Está passando de mão em mão, né? Então, com o passar do tempo, a gente falou um pouquinho disso nas aulas anteriores, aquele sujeito que começa como um sapateiro, 4, 5, 6 gerações depois, já é uma grande empresa. Já é uma grande empresa. E aí esse sujeito, quando quer começar a produzir mais, ele vai olhar para o desenvolvimento tecnológico e vai ver uma oportunidade. E aí é importante a gente pensar a questão da Inglaterra. O desenvolvimento industrial na Inglaterra, ele foi bancado pela iniciativa privada. Ou seja, é o empresário que tira a grana do bolso dele e investe na compra de uma máquina. E, pessoal, isso é extremamente caro. Tá bom? Isso é extremamente caro e é importante para a gente entender a nossa evolução em termos de industrialização. Tá bom? Vitória,
Então, essa acumulação primitiva de capital, ela é importante por quê? Porque o dinheiro está ali, dentro da Inglaterra. Quando surgem as máquinas, os empresários ingleses vão dizer, opa, evolução tecnológica me interessa. Vou te dar um exemplo prático. Antes da Revolução Industrial, um par de sapatos demorava algo em torno de 24 horas para ser produzido. Se a gente pensar aí que um trabalhador trabalhava, sei lá, 8 horas por dia, algo em torno de 3 dias, né, para poder ficar pronto. Ora, é demorado, porque o processo ele era artesanal, ou seja, era manual, demorava. Depois da Revolução Industrial, com a utilização da máquina, produzir um sapato demorava algo em torno de 20 minutos. Então, isso quer dizer que numa hora de trabalho, eu produzia 5 pares de sapato em uma indústria, se comparado a 24 horas de trabalho que o artesão tinha. Comparem 24 horas com 20 minutos. Isso dá a mim, industrial, um poder de competição muito alto, porque a minha mercadoria ela é produzida mais rápida, em maior quantidade e em menor preço. Ah, mas professor, é muito caro comprar uma máquina. Sim, é muito caro, mas no longo prazo ela se paga. A gente tem que pensar com a cabeça de um empresário. Ele fez um investimento aqui para colher os frutos ao longo do tempo. Então, se ele faz uma máquina, se ele compra uma máquina hoje, ele vai, sei lá, no próximo ano, 2, 3, tirar esse lucro inteiro. Mas qual é a vantagem dele? A vantagem dele é que ele se torna mais competitivo. Para ele é bom. Para o cara que é artesão e demora 24 horas para fazer o sapato, é péssimo. Não é à toa que esses artesãos eles perdem os seus empregos. Vocês vão ver isso na Revolução Industrial. Eles perdem os seus empregos e se tornam proletários. Né? As duas novas classes sociais surgidas do capitalismo industrial do século XVIII, XIX, de um lado, a burguesia industrial, do outro lado, proletariado, que só tem a sua força de trabalho para vender, ok? Então, a gente vê toda essa grana acumulando, o aumento da demanda ele está diretamente ligado ao aumento demográfico, ou seja, o aumento da população. Essas indústrias, quando surgem em um contexto urbano, porque a gente sabe que a economia industrial ela é urbana, tá bom? Então, a gente vê aumento demográfico, economia urbana faz o quê? As pessoas se dirigem para as cidades para tentar conseguir emprego. O pessoal que está sendo expulso dos campos na Inglaterra também está indo para a cidade. Não, uma parte vai para a cidade, outra parte vai para a América. Mas, ainda assim, a gente vê nascer uma sociedade urbana e economicamente urbana também. O eixo da economia não é só a agricultura. No caso dos países industrializados, principalmente a indústria. Tá bom? Isso vai fazer com que uma nova economia surja, o capitalismo industrial. E quando a gente olha do ponto de vista histórico, aquelas mesmas redes inauguradas por espanhóis e portugueses, e que algumas mudaram de mãos, né? Essas mesmas redes vão continuar funcionando. Então, vai haver uma sobreposição. O que existe vai se adaptar à nova realidade industrial, tá bom? Então, as guerras, as disputas coloniais também vão fazer com que, a partir do século XIX, a Inglaterra seja disparada
a maior potência mundial. Então, isso vai fazer diferença para ela. Do ponto de vista social, o que essa indústria nascente vai fazer? Eu já disse que vai fazer nascer a burguesia industrial de um lado e o proletariado de outro. Mas o proletariado, o empregado, ele também é um consumidor. Por quê? Porque o modo de trabalho agora do capitalismo é um trabalho assalariado. Então, eu ganho um X sobre o meu salário. E esse X, ele é menor do que a riqueza que eu produzo. E aí a gente já entra em um conceito do Marx para a gente poder entender aqui um pouquinho. Marx ele afirma que vai haver uma mais-valia, ou seja, é uma diferença entre a riqueza que eu, trabalhador, produzo e o meu salário. Digamos que eu trabalhe em uma fábrica de, sei lá, negocinho de água aqui, potinho de água. Durante o mês, eu produzo número X de potinhos. A divisão do trabalho, a máquinas, então fica muito pulverizado. A gente não sabe exatamente quanto um trabalhador produz em termos de riqueza. O que a gente sabe é que o meu salário é de R$1.000, hipoteticamente, só que a fábrica ela faz 1 milhão de garrafinhas por mês. E ela vende cada garrafinha a R$1. Então ela tem um lucro de R$1 milhão. E aí tira, né, o dinheiro da luz, o dinheiro da água, o dinheiro dos impostos, o dinheiro dos funcionários e ficamos, digamos assim, com R$500 mil. Então, essa diferença entre a riqueza que eu produzo... Pergunta para a mamãe. Entre a riqueza que eu produzo e o salário que eu ganho, se chama mais-valia. É aí que está explicado por que o dono da fábrica enriquece mais do que o proletário. Porque ele tira uma parte do lucro dele do trabalho alheio, ou seja, do proletariado. O Marx vai chamar isso de exploração. Os economistas liberais vão dizer, ora, o lucro maior fica com o dono da fábrica porque o dono da fábrica é que corre o risco de levar o seu produto para o mercado. Porque existe a probabilidade de ninguém comprar. E quando ninguém compra, quem aguenta o prejuízo é o dono da fábrica. Vou dar um exemplo baseado na nossa situação agora, de pandemia. Sou dono de uma loja de sapatos, por exemplo. Tá bom? E eu tenho um lucro líquido, ou seja, depois de pagar funcionário, imposto, água, luz, assim por diante, sei lá, de R$10 mil por mês. Esse é o meu lucro, esse é o meu salário, digamos assim. Se eu fecho as portas e não vendo para mais ninguém, o dinheiro deixa de entrar. Mas, no entanto, eu continuo tendo que pagar os funcionários. Exemplo. De onde eu vou tirar esse dinheiro se eu não estou vendendo? Então, eu, empresário, é que vou aguentar o prejuízo. Então, a justificativa é essa. Reparem bem, nós estamos falando da mesma situação, no entanto, de onde você olha, você tem uma interpretação diferente. O Marx vai olhar e vai dizer, olha, mas não é o trabalhador que está trabalhando? O empresário está recebendo lucro em cima do trabalho dele. O economista liberal vai dizer, sim, o salário, o salário vai. Desculpa, gente, me já aqui. O economista liberal vai olhar assim, sim, ele tem que receber essa vantagem, essa diferença, porque é ele que corre o risco. E a gente vê exemplificado, por exemplo, com o fechamento da nossa cidade. O dono da loja de sapatos, ele está aguentando prejuízo. Ah, mas professor, o vendedor de sapatos também está levando um prejuízo. Sim,
Está levando um prejuízo muito grande porque está deixando de receber o salário. O dono da loja está levando um prejuízo maior porque ele está tendo que pagar, sei lá, 10 salários sem receber lucro. Sem lucro sobre o trabalho. Então, mais uma vez, reparem, como a gente olha para a situação faz com que a gente avalie ela de um jeito ou de outro, né? A crítica à esquerda está direcionada à exploração do trabalho, a crítica à direita está vendo quem é que corre o risco no mercado. Tudo bem? Então, só para a gente fazer esse parênteses aqui, tá bom? No século XIX, vai surgir, então, o chamado capitalismo industrial. São as indústrias. Século XVIII, virada para o XIX, as grandes indústrias. Mas, com o passar do tempo, o capital industrial ele vai se fundir com o capital bancário. E surge o chamado capitalismo financeiro. Lembra que eu falei que era muito caro montar uma fábrica? Que lá no início, 1760, o sujeito, se quisesse montar uma fábrica, tinha que tirar a grana do bolso e comprar uma máquina. Mas nós estamos falando, em 1760, de máquinas pouco sofisticadas. No ano de 1860, ou seja, 100 anos depois, a matriz energética ela mudou. Ela deixa de ser uma matriz baseada em carvão, né, a vapor, e passa a ser uma matriz baseada em petróleo. Já estamos surgindo, já estamos inventando, está surgindo, se difundindo mais ou menos nesse período, a luz elétrica. Então, se eu mudo o combustível, né, o motor da produção, eu mudo também a própria produção. Reparem, para você transformar petróleo em energia, nós estamos falando de uma tecnologia altamente sofisticada. E de onde vêm essas inovações tecnológicas? Ora, se eu sou dono de uma fábrica, seja ela qual for, e eu quero dinamizar a minha produção, eu tenho que pensar, bom, como é que eu vou dinamizar a minha produção? Vou contratar trabalhadores mais qualificados, vou investir em tecnologia, o que eu vou fazer? Ora, trabalhador qualificado, a gente já está fazendo com Fordismo, a gente já está educando essas crianças no sistema público, no entanto, a tecnologia tem que se desenvolver. Então, muitas dessas indústrias eram também complexos tecnológicos. Exemplo, pensem numa montadora de carro, sei lá, Fiat. Para a Fiat produzir novos modelos de carros que consumam menos, mais sofisticados, etc., ela precisa ter uma equipe que produza tecnologia, uma equipe de engenheiros que fique pensando como a gente pode fazer um carro que gaste menos, que seja mais sofisticado, etc. Ou seja, é uma despesa. Essa despesa, para o empresário, é um investimento. Ele está investindo em tecnologia dentro da própria casa, digamos assim. Então, eu, dono da Fiat, eu tenho um setor só de inovação tecnológica para eles pensarem novos carros, né, mais sofisticados, para eu poder disputar no mercado de vendas de carro e disputo e, na medida do possível, vendo os meus carros. E assim, todas as grandes empresas que dependem da inovação tecnológica. Só que isso é caro. Isso requer dinheiro. Então, o que vai acontecendo? Os grandes
empresários, eles vão literalmente devorando os pequenos. Lembra que eu falei, que eu usei o exemplo do sapato? O camarada que ele é artesão e demora 24 horas para produzir um sapato, ele simplesmente não consegue competir com um industrial que produz um sapato por 20 minutos. Em um dia de trabalho, de 10 horas de trabalho, por exemplo, um industrial produz 50 pares de sapato. Enquanto o artesão, em 24 horas de trabalho, não consegue produzir isso. Vamos colocar 20 e 20. Enquanto o artesão produz um par de sapato, o industrial produz 100 pares de sapato. Não tem como competir. Então, a gente vai ver que as grandes empresas elas vão devorando as mais fracas, porque as mais fracas simplesmente não conseguem competir. E aí vai surgir, dentro desse esquema do capitalismo financeiro, uma fase monopolista do capitalismo. As grandes empresas, os grandes conglomerados. Só para vocês terem uma ideia, hoje, as 5 maiores empresas produtoras de carro, elas dominam algo em torno de 60% do mercado. É muito. A Ambev, uma empresa de origem brasileira, uma empresa de bebida, a cada 3 cervejas produzidas no mundo, uma é da Ambev. Ou seja, uma empresa só, ela tem 1/3 da produção planetária. 1/3. A cada 3 cervejas que se produzem no mundo, mais ou menos, uma é da Ambev. Então, esse é um tipo de economia monopolista. Isso faz com que uma empresa ela abocanhe uma parte muito grande do mercado. E como é que é a característica desse capitalismo financeiro? E é importante a gente pensar o seguinte, pessoal, o capitalismo financeiro, como eu tinha dito, ele é a fusão do capitalismo industrial com os bancos. E aí vem a grande novidade para esse momento. Se eu, industrial, quero expandir a minha fábrica, por exemplo, quero comprar mais umas 10 máquinas de produzir sapatos, por mais que eu seja rico, eu não tenho essa grana. Mas eu quero expandir. Para onde eu vou? Vou para o banco e peço um empréstimo, a juros, obviamente. E o banco empresta? Empresta por quê? Porque ele olha no industrial um retorno certo. Claro que o banco vai cobrar juros, né? Então, se eu empresto R$100 para um industrial, eu vou dividir, sei lá, em 10 prestações esse pagamento. Só que ele não vai pagar 10 prestações de 10, o equivalente a 100. Ele vai pagar 10 prestações de, 13. Por que 13? Porque o banco vai ter um lucro sobre o empréstimo. Então, no final das contas, quando eu, industrial, pagar para o banco, eu não vou pagar os R$100 que eu peguei emprestado, eu vou pagar 130, porque o banco me cobra juros. Mas tudo bem, eu aguento, eu sei que é assim, na minha cabeça me parece justo, então eu vou fazer esse empréstimo. Beleza. O banco vai emprestar? É um risco? Sim, é um risco. Né? O cara pode falir, mas o banco se arrisca e ganha. Então, nesse sentido, a gente vê que esse capitalismo financeiro, junto com o capitalismo industrial, eles vão se alimentar. E aí, mais uma vez, fica difícil para o cara que é pequeno competir. Se eu tenho uma fabriqueta de uma máquina de